Salve, salve, pessoal! Estou de volta aqui no quadro Rapidinha do R-City, né? E começou as quartas de final da Copa do Brasil, né, pessoal? E tá repleta de clássicos aí. Só nessa fase da Copa do Brasil, nas oitavas de final, são 4 clássicos regionais. E 4 clássicos, difícil de falar, hein? Entre eles, né, a gente vai ter o que tá invertido aqui, o que tá aqui em cima, né, que é o clássico Alvinegro Paulista, né? Corinthians e Santos vão se enfrentar aí pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então seja bem-vindo a mais um pré-jogo aqui do canal R-City, né, o quadro Rapidinha do R-City, em parceria com a Rádio Arena Esportes, tá? Os conteúdos também estão disponíveis em radioarenaesportes.com, beleza? Sempre tem pré-jogo aqui no canal R-City e, além disso, outros conteúdos. Então se inscreve aí no canal e ativa lá o sininho das notificações para sempre que sair vídeo novo chegar aí notificação no seu celular, beleza? Então, como eu já adiantei aqui, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Santos vão se enfrentar em busca de uma classificação aí para as quartas de final. O tricampeão da competição, né, Corinthians, e o campeão Santos vão a campo, né, pelo jogo de ida hoje às 9h30 na Arena Corinthians, tá? O jogo de volta, pessoal, é somente daqui a 3 semanas, né? O jogo vai ser no dia 13 de julho, né? O jogo na Vila Belmiro. Mas, nesse meio tempo aí, no próximo sábado, vai ter o Alvinegro Paulista para você. Eu, particularmente, não gosto desse intervalo, né, entre um jogo de ida e um jogo de volta, né? 3 semanas acho que é muita coisa pode mudar, né? Fase pode mudar, enfim. Aliás, eu não gosto de intervalo em geral, né? Até essas pausas que tem aí da Libertadores, da Sul-Americana, entendo que é necessário, claro, né? Porque o calendário é gigantesco, mas acho que nesse caso de você, numa fase, né? As oitavas de final, separar entre um jogo de ida e um jogo de volta, acho que pode complicar aí as equipes, bem como pode ajudar outras, né? Então, vamos lá falar sobre esse clássico que vai acontecer hoje, né, especificamente. A atual fase do Corinthians, pessoal, começando a falar do Corinthians, é boa, né? Apesar do time não convencer uma parte da torcida, né? Apesar do Corinthians não apresentar aquele futebol que encanta, né? O time de Itaquera é vice-líder do Brasileirão, né? O Corinthians tem 25 pontos e é vice-líder do Brasileirão, liderou aí por muitas rodadas. Além disso, o Corinthians também está nas oitavas de final da Libertadores, ok? A última derrota do Corinthians foi no início desse mês de junho, certo? Quando perdeu para o Cuiabá fora de casa, né? Foi uma partida ali que gerou desconfiança, teve aquela polêmica do jogo, enfim, né? Isso meio que conturbou ali o Corinthians, mas tudo certo, né? Depois disso, o Corinthians jogou contra a Juventude, venceu, contra o Atlético Paranaense, certo? Conseguiu um empate fora de casa, e o Goiás, que também venceu. Então, nos últimos 3 jogos do Corinthians aí, foram 2 vitórias e um empate pelo Brasileirão. Mas dentro de casa, né, falando agora do Corinthians, dentro da Arena Corinthians, o Timão está invicto a 15 partidas, pessoal. Isso aí. São 11 vitórias e 4 empates nessas disputas. Só que só tem um detalhe, né? O Corinthians está invicto a 15 partidas. Ponto. A última vez que o Corinthians perdeu dentro da Arena Corinthians foi contra o Santos, né? Esse é um detalhe talvez importantíssimo aí para todos que vão acompanhar esse clássico, né? No Campeonato Paulista, as equipes se enfrentaram. O Corinthians começou vencendo e tomou a virada aí do Santos dentro de casa com 2 gols do jovem talento, né? Da sensação do Santos, o Marcos Leonardo. Além disso, o Corinthians não venceu nenhum clássico esse ano, pessoal. Foram 6 clássicos para o Corinthians em 2022. E o Corinthians acumula aí 5 derrotas e 1 empate, né? O melhor resultado foi esse empatezinho aí contra o São Paulo dentro de casa, né, pelo Brasileirão. Do lado do Santos, agora falando do Alvinegro praiano, as coisas estão um pouco mais difíceis, mas também sem crise, tá? O Santos está invicto a 5 jogos, tá? Beleza. Mas nesses 5 jogos foram 4 empates e 1 vitória, tá?
O Clube Paulista ocupa a 8ª colocação do Brasileirão, né? O Santos tem 18 pontos e está em 8º no Brasileiro. E também está nas 8ª de final aí, só que da Sul-Americana, né? O Corinthians está nas 8ª de final da Libertadores e o Santos da Sul-Americana. Nos últimos jogos, pessoal, falando agora de apresentação, o Santos mostrou superioridade, né, em boa parte das partidas, com destaque, claro, ao Marcos Leonardo, que nos últimos 5 jogos marcou 3 gols, tá? Mas o Santos acabou saindo com empate em 4 dessas partidas, como eu já disse, né? Então, é fato que o Santos precisa aí arrumar o seu setor defensivo se quiser ir mais longe nas competições, né? Tanto na Sul-Americana, que vai afunilar, né? A primeira fase ainda é um pouquinho mais banho-maria, quanto na Copa do Brasil, né? O Santos, que a Copa do Brasil é mais complicada, então o Santos precisa ajustar esse seu setor defensivo se quiser avançar de fase. Então, né, como eu já falei, o Santos vem fazendo gols, mas também tem sido bastante vazado. O Santos em clássicos em 2022 também não está lá essas coisas, né? O Corinthians sequer ganhou. O Santos entrou em campo em clássicos 5 vezes nesse ano e foram 4 derrotas e 1 vitória. Essa vitória foi contra o Corinthians. Das outras vezes que o Santos jogou contra São Paulo e contra Palmeiras, saiu derrotado, tá? O provável Corinthians para esse clássico, agora vamos falar, já falamos aqui de retrospecto, já falamos aqui como que estão as equipes em clássico, como que estão as equipes nos últimos jogos. Agora vamos falar da provável escalação para o duelo de hoje, beleza? O provável Corinthians é Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. Duqueiroz, Cantilho e Renato Augusto. Na frente ali, Mantuan, Roger Guedes e o William, tá? O Corinthians, lembrando, né? O Corinthians teve a volta do Fagner no último fim de semana, mas o Fagner tá voltando aí a jogar ainda, então deve ficar no banco por enquanto, tá? Assim como o João Vitor. O João Vitor também tá retornando aí aos relacionados, muito provavelmente estará na relação desse jogo. E só que o João Vitor é um zagueiro de mais confiança, né? O Robson Bambu ou o Gil assumiriam essa função, mas o João Vitor aí deve ser o titular para essa partida, ou o Robson Bambu, mas acredito que o João Vitor entra, beleza? Além disso, o Corinthians tem os desfalques aí dos 2 volantes, né? Maicon e Paulinho, os 2 por lesão. O Maicon tem uma lesão, só que o Paulinho tá fora há mais tempo com uma lesão um pouco mais grave, tá bom? O provável Santos, né? O Santos mais modesto, obviamente, vem com João Paulo, Lucas Braga, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Vinícius Zanocelo e Sandri. Léo Batistão, Rohan Júlio e Marcos Leonardo, beleza? Os desfalques do Santos também são importantes, né? A dupla aí, Madison e Maicon, estão lesionados. Essas são as informações do clássico alvinegro que vai acontecer hoje, né? Eu acredito que as duas equipes vão dar o seu melhor, até porque eu já falei aqui no canal em outros carnavais, né? A Copa do Brasil, além de ser uma competição gigante, né, que ganhou grandeza no Brasil nos últimos 10 anos aí, né, que antes times que estavam na Libertadores não jogavam, na Sul-Americana, se eu não me engano também, e há mais ou menos, acho que desde 2013 isso mudou, né? Então as equipes mais fortes vieram disputar a Copa do Brasil e a competição cresceu aí nesse período. Então, além de ser uma competição gigante, eu já falei aqui também que é uma competição que tem um bom viés financeiro para todas as equipes, certo? Só para você ter uma ideia, quem avançar para as quartas de final vai arrecadar aí 3 milhões e 900 mil aos seus cofres, né? Nada mal para Santos e Corinthians, que a gente sabe aí que não devem estar com os seus caixas positivos, beleza? Bem como várias equipes do futebol brasileiro. Não vamos ser injustos aqui. A minha opinião, bom, eu acredito que o Corinthians vive uma fase melhor do que o Santos, né? O Corinthians não é um time que agrada tecnicamente, não é um time que esbanja futebol, que apresenta um futebol incrível. Inclusive, eu sempre bato na tecla aqui que eu não acho que o Corinthians vá longe nas competições, não acho que o Corinthians vai mais longe na Libertadores. Só que, se deixar chegar, o Corinthians tem o fator grandeza, né? O fator torcida de massa, e acho que isso pode desequilibrar. Além disso, o Corinthians nos últimos jogos vem melhor do que o Santos, né?
pelo menos vem conquistando os resultados, né? Eu acredito até que o Santos tem várias oportunidades de ganhar os jogos, mas acaba falhando lá atrás, como eu já disse. Então, por isso, eu acho que o Corinthians tem mais time para avançar aí para as quartas de final, tá bom? O meu palpite para o jogo de hoje é 2-1 Corinthians, né? Acredito que o Santos vai conseguir fazer um golzinho ali, ganhar aquela sobrevida para, quem sabe, conseguir a classificação no jogo de volta, mas ainda assim, acho que dá Corinthians, tá? Acho que o Corinthians avança e acho que o Corinthians vence hoje em casa. Então, esse é o meu palpite, essas são as informações do clássico. Aproveitando, se inscreve aí no canal RCity, que sempre tem pré-jogo. Amanhã também tem Choque Rei, o Caio vai vir aí para falar mais para vocês, tá? E além disso, estamos também em radioarenaesportes.com, beleza? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!